Olá pessoal, prazer em entrar em contato de novo com vocês. Vamos para a gravação de mais uma aula, dessa abordando alguns aspectos sobre, por exemplo, as patologias, não em termos sociais. A gente vai ver que há muitos aspectos, existe mais uma patologia adquirida, socialmente falando, do que biológica, não, do que as biológicas propriamente ditas. E vamos abordar também a questão do comportamento social, né, e antissocial, pró-social e antissocial. Mais adiante, nós vamos falar da psicologia das políticas na escola, no trabalho, na comunidade e depois algumas modalidades abordando Allport e Step. Ok, gente? Então, vamos começar lá. A gente já abordou na aula anterior, online, alguns aspectos abordando a questão das patologias, não? No nosso texto de apoio, a gente pôde verificar alguns aspectos interessantes envolvendo a questão das psicopatologias, não? E lá tem o seguinte, alguns casos acima citam aqueles que têm plena consciência de seus atos e agem de maneira intencional como forma de desafiar as normas e regras vigentes. Nesse caso, há nitidamente um comprometimento desviante ou havendo respeito a limites, aos limites e regras estabelecidos, e assim a punição deverá acontecer de acordo com as leis vigentes. O que é esse indivíduo que a gente fala, que não é nenhuma patologia, ele é um desviante, não é? Talvez a ele falta discernimento, falta ele de conhecimento, falta a ele uma série de subsídios intelectuais para ele poder entender o que são regras, o que são normas, o que é possível, o que não é possível, o que são limites, o que é permitido, o que não é permitido. Quando a gente fala de um indivíduo que ele é um indivíduo marginal, é porque ele sabe disso, ele não compreende, ele sabe que ele age de maneira equivocada em relação ao que é estabelecido, mas ele continua agindo. Muita gente diz que ele tem algum comprometimento social. Tem. Falta de conhecimento, falta de educação, falta de uma compreensão de realidade, não? É preciso considerar vários aspectos relacionados ao comportamento antissocial. Aí eu já estou dizendo que esse indivíduo já tem um comportamento antissocial, que vai contra aquilo que a sociedade propõe. O primeiro, possivelmente, é o mais importante, é a formação do desenvolvimento educacional. Acabamos de falar agora, a questão da educação. Então, nós temos lá, patologias e o comportamento antissocial. Um dado que a gente tem que considerar é que, se eu tenho um indivíduo que tem um comprometimento antissocial, porém, de uma base biológica, ele tem lá uma esquizofrenia não tão grave, tem lá uma patologia qualquer, psicopatologia qualquer, esse sim, ele age de maneira, entre aspas, equivocada, não porque quer, e sim pela sua forma de compreender a realidade. Então ele tem um comprometimento e deve ser assistido pelo Estado. O Estado tem que dar assistência para esse indivíduo. É por isso que a psicologia desde os anos 70 vem brigando muito com a questão antimanicomial, né? Porque as políticas nesse sentido são bem ruins e continua ruim, pelo menos até onde eu pude acompanhar e acompanho, a gente vê uma condição de atendimento muito ruim, por N razões que a gente já até abordou. São pessoas que não contribuem, são pessoas que não participam do efetivo desenvolvimento social e vivem à margem da sociedade em termos de valores culturais. Por essa razão, eles são colocados à margem, são colocados retirados, alijados da companhia, que é um grande erro. Nesse caso, tem que haver todo um trabalho sociofamiliar para adaptar o indivíduo à família, claro. Se o indivíduo tiver que ser medicado, que seja medicado pelo Estado, ou seja, o Estado é que vai bancar todo o custo desse tratamento. Além do CAPS, que a gente vai ver que tem um papel importantíssimo, não?
Consciência e comprometimento com as questões sociofamiliares, eu acabei de falar agora, né? O Estado tem o dever e a obrigação, se é detectada uma questão psicopatológica do indivíduo, a família tem que ser assistida, orientada, e esse indivíduo também assistido, orientado, e a família dá a ele todas as condições. Muitas vezes a gente tem esses indivíduos, quando medicados, quando tratados, sendo acompanhamento, eles podem ser úteis para a sociedade, fazendo trabalho, subemprego, mas pelo menos estão atuando, estão trabalhando, que é fundamental, diferentemente daquele desviante que usa meios não lícitos para poder sobreviver. Haja vista o que nós temos com os traficantes, haja vista o que nós temos com os assaltantes, haja vista o que nós temos com tanta gente que está presa, está aí cumprindo pena por conta desse comportamento desviante, que muitas vezes se diz que são indivíduos psicopatologicamente comprometidos ou comprometidos com algum problema social, que a gente sabe qual é, né? O desviante. A tutela do Estado, claro, o Estado tem que tutelar, nesse caso, está na lei e que se cumpre. O comportamento antissocial é todo aquele que o indivíduo que ele não vai de encontro àquilo que a sociedade propõe, né? De novo, exceção feita aquele que tem um comprometimento. Então vejamos, identificado como desviante. Aí nós temos um fator educacional. Comentei com vocês anteriormente e volto a comentar novamente que é oportuno. Fiz um trabalho de pesquisa envolvendo a seguinte proposta em termos de investigação e pesquisa científica. Violência é resultado de uma má educação, ou seja, onde houver violência não há educação, onde não há educação há violência, ou seja, a violência e ensino não estão juntos, não conseguem caminhar juntos, legal? O fracasso escolar ele é resultado de um Estado falido e fracassado. Mas a gente também sabe disso, tendo em vista que nós somos no ranking do desenvolvimento educacional, estamos lá, sabe Deus em que posição no ranking da educação no mundo. E nós sabemos que todo indivíduo, quando eu tenho muita evasão, quando eu tenho muita saída de aluno da escola, não tenho um comprometimento, fatalmente esses indivíduos serão convidados para estudar na escola da vida. E nós sabemos que a escola da vida, ela vai diplomar muito traficante, ela vai diplomar muito assaltante, ela vai diplomar, infelizmente, muita gente violenta, que é o resultado que nós estamos tendo hoje. Portanto, quando a gente fala de comportamento antissocial, nós temos que pensar, em primeiro lugar, na estrutura da família, as condições de se dar atendimento a essas famílias. Eu não estou falando da Bolsa Família, não estou falando dessas esmolas, não. Estou falando do mínimo de condição humana. Uma casa, saneamento básico, uma casa boa, em condições, mas principalmente emprego para essa gente. Legal, aí entramos numa seara muito mais ampla, que é o Estado com as suas políticas econômicas, com as suas políticas sociais, ou seja, dá trabalho e investimento. Eu sei que isso para o Estado é muito difícil, mas se a gente for observar, os investimentos parecem que estão sendo desviados por alguma razão que não vai entrar nessa seara. Portanto, a educação é fundamental. Então, família, fundamental, educação, fundamental, e saneamento básico é fundamental. E quando eu falo em educação, eu falo em conhecimento, e não é o conhecimento das ciências apenas. É conhecimento social, é conhecimento de si próprio, é conhecimento da sua realidade, é ter a capacidade de interpretar a realidade e a partir daí começar a agir, buscar soluções para os seus problemas, que é o que faz a psicologia social quando investiga, quando se propõe a levantar dados para aí sim identificar um problema e a partir dessa identificação levar a quem de direito tem para poder solucionar o problema. A sociopatia é um comprometimento antissocial, sim, ao qual falta senso de responsabilidade moral ou consciência. Sociopata, opa! Então, o sociopata é aquele cara, como já se diz, né, que é um doente social. Não estou rotulando ou identificando a questão
psicopatológica, ou seja, quando eu identifico que o indivíduo tem uma patologia, uma psicopatologia. O sociopata, gente, é aquele cara que ele é um desviante, ele sabe o que ele está fazendo. Bom, vamos exemplificar. Recentemente a gente teve até a Lei Maria da Penha por conta do feminicídio, não é? Indivíduo que ele é machista, indivíduo que não aceita a separação, indivíduo que não aceita perder a parceira, a parceira também, com raras exceções, também causa problemas aos maridos. Enfim, esses indivíduos, eles são sociopatas, eles não têm uma psicopatologia. Eles têm sim um desvio de conduta por uma educação equivocada, uma educação sem respeito. Então, esses são sociopatas, que devem ser sim processados e colocados sob custódia do Estado e aí sim, enfim, cumprir pena numa prisão. Então, o sociopata é bem isso daí, né? Que ele o senso dele não bate. Se ele não, o casamento acabou, cada um segue a vida e vamos em frente. Para alguns, eles não aceitam as perdas. Eu tenho um componente psicológico aí. Ou seja, se tivéssemos uma sociedade onde a educação estaria sempre em primeiro plano, fatalmente a gente teria uma melhor sociedade, um pouco mais justa, uma sociedade mais respeitosa. Os cidadãos se respeitando independente do sexo, de religião, de seja lá o que for, em termos sociais, né? E as psicopatologias, seguindo aqui o nosso roteiro, está associado aos transtornos mentais, cujo grau e características variam significativamente. É o que eu falei agora. Eu posso ter um indivíduo esquizofrênico, de uma esquizofrenia leve, né? Um bipolar bem medicado, ele vai poder trabalhar, ele vai poder exercer uma atividade social relativamente bem, desde que medicado e acompanhado. É para a vida toda? Muito provavelmente sim, mas para isso o Estado tem que estar presente, né? Algumas características do comportamento antissocial. Eu enviei um artigo, né, indicando um artigo para vocês, eu gostaria que vocês pesquisassem, chama-se Comportamento Antissocial. Você identifica? Nós precisamos ter cuidado aqui com essas considerações desse artigo, porque muitas vezes, por preconceito, a gente rotula a gente de fulano é antissocial. É o que eu havia dito lá atrás. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa é um pouco introvertida, uma pessoa de pouca conversa, uma pessoa que sabe das suas limitações intelectuais. Então ela se posiciona pouco, ela se envolve pouco, vive mais no mundo particular. Então essa pessoa muitas vezes é vista como antissocial e não necessariamente ela é antissocial. De repente, se a gente senta para conversar e atingir um limite, um nível de relacionamento aceitável, nós vamos observar que essa pessoa realmente ela tem qualidades, ela tem forma, maneira de se relacionar, o jeitão dela tem nada a ver com algum grau de ser antissocial ou algum comportamento que possa identificar um indivíduo antissocial, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vê, a gente observa. Atualmente se fala muito xenofobia, preconceito, o que mais? Tem uma quantidade imensa aí de comportamentos que são rotulados como antissocial, ou seja, caminham via antissocial, né? O indivíduo ele é preconceituoso, ele é preconceituoso, é antissocial. Ok, ele é um indivíduo que está mal orientado, pode ser. Ele é preconceituoso por conta de uma orientação equivocada, ou se ele é preconceituoso mesmo por convicção, vamos sentar e discutir com esse cara. Se ele é preconceituoso, ele tem os motivos dele, senta-se, discute, e aí sim, mostra-se a ele que ele não é antissocial, ele apenas tem uma visão, ele tem uma percepção, uma visão dele equivocada e que ele não consegue abrir mão disso ou não quer entender. Então nós temos que pensar a respeito disso, não? Então nós temos lá, por exemplo, imprevisibilidade para agir. Esse é o cara antissocial. Esse daí, gente, quando a gente fala assim, imprevisibilidade, eu acredito ter uma patologia aí.
né? Porque se ele não é ele é de maneira imprevisível. Então eu posso ter aí um componente psicopatológico. A rebeldia já é diferente. A rebeldia pode sim ter um componente antissocial, mas repito, uma rebeldia pode ser uma característica de educação, de orientação, de acompanhamento, enfim, de uma maneira de levar o indivíduo a compreender o comportamento rebelde dele, não esse comportamento arredio que ele manifesta. Agressividade ao falar ou agir. Olha só que interessante. Às vezes, uma tonalidade mais alta, o indivíduo ele pegou o hábito de falar alto, ele pegou o hábito de ser mais incisivo na conversa dele, é mais determinado na conversa dele, pode levar a pensar ser um cara com um comportamento antissocial e não necessariamente, né? É um indivíduo persistente, é um indivíduo que tem convicções e, portanto, a pessoa precisa compreender esse tipo de comportamento. Claro que isso tudo tem que ser muito bem identificado, muito bem compreendido, né? E aí nós começamos a direcionar a nossa aula para a questão da psicologia e política na escola, no trabalho e na comunidade. Isso é muito interessante. Tudo isso já está amarrado aos conceitos que eu já falei para vocês, e repito, todos os conceitos que a gente abordou agora, eles vão entrar numa reta de integração, de interação, de interdisciplinaridade. Ou seja, quando nós falamos de conceitos, de simbolismos, de representações sociais, tudo isso vai agora canalizar tudo para a nossa realidade no Brasil. Então nós temos lá psicologia na política, escola, trabalho e comunidade. As políticas públicas podemos considerar como um conjunto de ações realizadas pelo Estado com empresas públicas e privadas, e lá no nosso texto é mais completinho com relação às responsabilidades do Estado, não? Mas em linhas gerais é isso. O Estado ele não só tem que se comprometer, ele tem por obrigação de dar o atendimento, né, diante das ações que ele realiza para a comunidade. No artigo, as políticas públicas podem ser definidas como programas e ações do governo voltados para a resolução de problemas. Então, as políticas públicas visam pura e simplesmente a busca e a definição de resolução de problemas que são constantes, são frequentes e surgem cotidianamente. Então o Estado tem que estar atento a isso, não importa o como, né? Seja na questão da educação, seja na questão de alguma pandemia, como é o caso hoje, essa época aqui, né? A gente já dá mais de um ano com a questão da pandemia, mas veja, todo ano nós temos a vacinação de criança, vacinação de idosos pela gripe, nós temos campanhas para agasalho, nós temos campanha. Então, veja, isso tudo faz parte de ações do Estado, não só da iniciativa privada. O Estado tem que estar a par disso tudo, não? Tem que oferecer condições para as escolas, para os hospitais, para as famílias que tenham, repito, tem que ter uma boa residência, uma boa casa, não luxo, uma boa casa com condições e conforto. Portanto, o Estado ele é responsável por todas essas situações. Tanto é verdade que já faz algum tempo foi criado o CAPS, até então nós tínhamos alguns institutos que trabalhavam com as pessoas com algum comprometimento emocional. CAPS, que é Centro de Acolhimento Psicológico, aborda a questão da falta e aí nós temos um problema, a falta de estrutura. Eles trabalham, eu conheço, já sei como é que funciona, porém é muito, muito frágil, o trabalho deles é muito bom, é um trabalho de atendimento, mas a infraestrutura, as condições ainda são muito, muito fragilizadas, são muito, não diria precárias, mas ruins. Pode e tem que ser muito melhorada, né? Então o CAPS tem uma missão, um papel importantíssimo no atendimento às questões emocionais e às questões psicopatológicas. Claro que se houver uma maior gravidade, aí a ação é outra, pode ocorrer internação, pode haver uma série de outros fatores aí. Seguindo essa linha de raciocínio, duas modalidades importantes, né?
A Psicologia Social Psicológica, de Gordon Allport, procura explicar sentimentos, psicologia social, com proposta do Allport, procura explicar sentimentos, pensamentos e comportamento do indivíduo na presença real ou imaginária de outras pessoas. Olha só a consideração dele. A gente já abordou lá, nós somos seres que nos agregamos, né? A gente necessita viver juntos, isso é uma herança da espécie, no qual os sentimentos são explorados, sentimentos são envolvidos, sentimentos são manifestos constantemente. E aí, claro que esse sentimento ele tem um componente cognitivo, um componente que se pensa a respeito, e a partir daí a gente se compromete, a gente exerce um certo comportamento na busca, por exemplo, de uma coisa real ou imaginária. As crianças brincam com os seus imaginários, é uma relação social, por exemplo. Né? Nós, nas nossas desejos, nas nossas realizações, sempre buscamos encontrar respostas, soluções para a nossa vida social. Né? Então, isso pode estar também no nosso imaginário. E também o Stefan, né, com foco no estudo e na experiência social. Esse é um pouquinho diferente do Allport, porque ele já foca a questão da experiência do indivíduo no ambiente social, a participação dele nos diferentes grupos sociais. Acho que comentei isso em aula. Infância, meninice, adolescência, vida adulta, meia-idade e aí a velhice. Todos eles têm experiências de acordo com as suas vivências, experiências em grupo, e estas contribuem para a sua formação. Né? E isto também é um outro fator importantíssimo na psicologia social, que por conta dessas propostas começa a entender melhor como que é essa dinâmica indivíduo e sociedade. E o Allport, ainda voltando na questão da psicologia humanista, ele é um dos principais autores da psicologia humanista. Aliás, toda ela é humanista, não, mas aqui ele focaliza mais a questão da motivação e o vínculo social. Ou seja, nós vivemos, necessitamos de estarmos vinculados aos nossos pares, aos nossos semelhantes, no sentido de dar e receber, acolhê-los e também ser acolhido para termos um bom relacionamento. Eu falo de relacionamento, eu não falo de questão de status, mais rico, mais pobre, não. É aqueles indivíduos que eles se veem numa mesma condição, independente de sua riqueza. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos que se andar nus, todo mundo peladão, sem preconceito, sem nada, ninguém saberia quem é rico, quem é pobre. A única diferença seria a pigmentação da pele e o sexo. A única diferença, o resto, nós seremos iguaizinhos, caminhando a pé e pelado, como tem nos nossos primatas, não? Não existe status, lá existe um líder, que aí é uma outra história que a gente pode conversar. E o Allport, ele aborda traços de personalidade relacionados às questões sociais que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Seria traço cardinal, traço central e traço secundário, que nós vamos ver na aula do dia 4, 2 ou 4, não lembro agora, de junho. Ok? Até lá, gente, um abraço. Já vou estar encaminhando essa aula para vocês aí gravada, ok? Abraço.